Nos Estados Unidos, Sophia, uma enfermeira recém-contratada em um pequeno hospital do condado, se destacava por sua dedicação. Ela trabalhava incansavelmente, mostrando cortesia e carinho a todos os pacientes, ganhando assim grande reconhecimento no hospital. No entanto, essa atitude também a desgastava, pois, apesar de amar o que fazia, ela sentia profundamente o sofrimento de cada pessoa ali. Sua empatia a impelia a ser generosa com os pacientes, mas também a sofria junto com eles quando algo dava errado. Em um dia como outro qualquer, algo inesperado aconteceu, mudando o curso de sua vida para sempre. Sophia estava em plantão noturno no hospital. A noite transcorria tranquilamente até que ambulâncias chegaram às pressas com um jovem casal gravemente ferido. Ela prontamente se dedicou a ajudar os médicos a salvar as duas vidas. Horas se passaram e, infelizmente, o rapaz não resistiu. A jovem mulher, entretanto, permaneceu em coma, com os médicos informando que poderia levar dias ou até meses para que ela acordasse. Logo após, chegaram ao hospital os familiares dos jovens, recebendo a notícia com profundo choque. Foi então que Sophia soube da trágica história por trás do acidente. O casal, namorados, voltava de uma festa quando o carro, dirigido pelo rapaz embriagado, colidiu em alta velocidade com um poste. O rapaz não resistiu aos ferimentos, enquanto a jovem, Beatriz, de apenas 18 anos, sofreu um grave traumatismo craniano, deixando-a em estado de coma. Os pais de Beatriz, desolados, permaneciam esperançosos por sua recuperação, ainda que incertos sobre o futuro. Sophia e outras enfermeiras passaram a cuidar de Beatriz. Com o tempo, um vínculo especial se formou entre Sophia e a paciente, apesar da ausência de resposta desta última. Durante as visitas diárias dos pais de Beatriz, Sophia testemunhava o amor inabalável que nutriam por ela, algo que a emocionava profundamente, especialmente por sua própria história de vida, tendo crescido em um orfanato. Passaram-se 90 dias e Beatriz permanecia em coma. Os pais continuavam a visitá-la diariamente, compartilhando notícias e histórias como se ela pudesse ouvi-los. Sophia, com seu cuidado dedicado, sentia-se cada vez mais próxima de Beatriz, embora esta permanecesse imóvel e silenciosa. Um detalhe, no entanto, começou a chamar a atenção de Sophia. Nos dias seguintes, Sophia notou que a mãe de Beatriz passava a visitar a filha sozinha. Ao questionar sobre o pai, a mulher revelou, com pesar, que ele havia falecido recentemente. Compreendendo a dor da mãe e percebendo a situação difícil que ela enfrentava, Sophia sentiu uma profunda empatia por eles. Os meses se passaram, marcando o aniversário de Beatriz e trazendo consigo uma descoberta surpreendente. Naquele dia especial, enquanto trocava os curativos de Beatriz, Sophia notou algo estranho em sua barriga, que parecia estar inchada. Alertou imediatamente um médico de plantão, que realizou um exame surpreendente. Beatriz estava grávida. Chocados com a descoberta, eles contataram imediatamente as autoridades policiais, desencadeando uma investigação sobre as circunstâncias do ocorrido. A mãe de Beatriz, ainda em luto pela perda do marido, não pôde celebrar o aniversário da filha como gostaria. Sophia, mesmo limitada em seus recursos, dedicou cuidados especiais a Beatriz naquele dia. No entanto, a revelação da gravidez trouxe à tona uma reviravolta inesperada na história, lançando uma nova luz sobre o caso e deixando todos perplexos com o que estava por vir. Ela parecia estar com inchaço. Rapidamente, ela chamou o médico de plantão naquele dia. Ele mencionou que poderia ser retenção de líquidos, gases ou algo similar, mas decidiu realizar um exame para confirmar. Durante o exame, tanto o médico quanto Sophia ficaram surpresos. Beatriz estava grávida. Imediatamente, o médico informou a polícia sobre a descoberta, e algumas viaturas foram enviadas ao local para iniciar uma investigação. Com toda a agitação, logo a gravidez de Beatriz se tornou manchete em todos os lugares. Os médicos consideravam impossível ela estar grávida do namorado falecido, já que ela sofrerá um acidente grave, passará por cirurgia e ainda estava em coma. As câmeras de segurança do local foram revisadas, mas nada de suspeito foi encontrado perto de seu quarto. A mãe de Beatriz estava profundamente perplexa. Ela se perguntava como sua filha poderia estar grávida em seu estado. Não queria considerar que algo pior pudesse ter acontecido com ela. Apesar disso, os médicos, mesmo achando improvável a criança ser do namorado falecido, decidiram realizar um teste de DNA.
Amostras de DNA da mãe foram comparadas com amostras previamente guardadas do pai falecido, além do líquido amniótico, para determinar a paternidade. 2 semanas depois, o resultado confirmou que a criança era realmente do falecido namorado de Beatriz. A gravidez foi considerada um verdadeiro milagre por todos, embora o estado de Beatriz tornasse a gestação um risco para sua vida. No entanto, a mãe de Beatriz se recusava a considerar qualquer intervenção que pudesse prejudicar o bebê, pois acreditava que a criança não tinha culpa. Beatriz recebeu cuidados especiais de toda a equipe médica. À medida que sua barriga crescia, Sofia se perguntava sobre o futuro da criança, nascida de uma mãe inconsciente e de um pai falecido recentemente. Às vezes, olhava para Beatriz e se questionava sobre seus pensamentos. O semblante de Beatriz parecia sereno, mas para a surpresa de Sofia, Beatriz abriu os olhos naquele momento e os fixou no vazio por alguns segundos antes de fechá-los novamente. Os médicos correram para verificar o estado da jovem, mas ela não demonstrou mais nenhuma reação naquele dia. No dia seguinte, a mãe de Beatriz gritou por ajuda. Beatriz tinha despertado. Ela tentou falar, mas sua voz estava fraca devido ao tempo que passou inconsciente. Era verdadeiramente um milagre que tudo isso estivesse acontecendo. Os médicos a aconselharam a não mencionar seu namorado ou seu pai por enquanto. No entanto, a gravidez não podia ser mantida em segredo. Beatriz olhava para sua barriga e chorava. No entanto, ainda não conseguia falar. Sua mãe a confortava, garantindo que tudo ficaria bem. Gradualmente, Beatriz começou a se mover lentamente e a falar enquanto se recuperava. Sua mãe disse a ela que seu namorado não podia estar presente naquele momento e que seu pai havia saído a trabalho. Inicialmente, Beatriz não achou estranho, mas devido à sua confusão, ela aceitou a explicação. No entanto, sua barriga entregava que ela havia estado inconsciente por algum tempo. Logo, começou a suspeitar da ausência de seu pai e do namorado. Isso a deixou nervosa, e eventualmente eles tiveram que revelar a verdade. Beatriz desabou em lágrimas ao saber que seu pai havia falecido. No entanto, ela mal reagiu ao descobrir que seu namorado não havia sobrevivido ao acidente. A dor pela perda do pai foi avassaladora, mas com uma voz rouca, ela perguntou sobre seu namorado. Eles haviam brigado e ela terminou o relacionamento, mas ele não aceitava o fim. Durante uma briga no carro, ele perdeu o controle devido à confusão e à embriaguez, resultando no acidente. Sofia ouvia tudo do lado de fora do quarto, e as lágrimas de Beatriz a deixavam igualmente triste. Ela desejava poder fazer algo para aliviar a dor daquela jovem, mas se sentia impotente. À noite, Sofia teve uma conversa especial com Beatriz. Embora fosse a primeira vez que conversavam, foi um momento significativo para ambas. Foi uma conversa emotiva. Porém, a tristeza de Beatriz era evidente em seu rosto. Ela expressou o desejo de deixar o hospital o quanto antes, mas a chegada iminente do bebê a impedia. Ela revelou que sentia raiva do que estava dentro dela e admitiu que, se tivesse acordado mais cedo, teria tentado remover o bebê à força. Essa revelação chocou Sofia, mas ela tentou compreender a dor que Beatriz estava enfrentando. Algumas semanas depois, o bebê nasceu. Beatriz se recusou a segurá-lo e nem quis saber se era menino ou menina. Sofia observou tudo atentamente, sem julgar a jovem, pois ela poderia estar sofrendo de estresse pós-traumático ou estresse pós-parto. Beatriz passou por muitas adversidades. Finalmente, ela recebeu alta do hospital com o bebê, mas optou por entregá-lo para adoção, pois não queria ter nenhum contato com ele. 20 anos se passaram, e Beatriz agora era uma mulher madura, casada e com 2 filhos pequenos. Embora tivesse sucesso em sua vida, ela tentava deixar o passado para trás. Seu marido estava ciente do que ela havia passado anos antes e fazia o possível para trazê-la felicidade. Beatriz precisou de terapia por muitos anos. Infelizmente, sua mãe faleceu pouco depois dela acordar. Foi um golpe duro, mas ela decidiu seguir em frente por seu marido e seus filhos. Não estava contente, mas ocasionalmente era assombrada pelas lembranças do passado. Apesar de procurar ajuda terapêutica, as memórias do passado não a abandonavam. Ela lutava para suprimir a lembrança da criança que entregará para adoção, mas de tempos em tempos se via pensando sobre seu bem-estar. No entanto, junto com esses pensamentos, vinha uma mescla de tristeza e raiva, relembrando o dia do acidente. Por isso, ela se esforçava para deixar o passado de lado e concentrar-se no presente.
Beatriz era proprietária de uma floricultura, onde cultivar rosas e plantas se tornou sua paixão, transformando-se gradualmente em seu sustento. Ela encontrava tranquilidade na beleza da natureza, o que lhe proporcionava paz interior. Receber casais em busca de surpresas românticas e vender belos buquês de rosas tornou-se um prazer para ela. Um casal tornou-se cliente frequente em sua loja, passando longos momentos admirando as flores. Ao observar o casal, Beatriz recordava sua juventude ao lado de seu falecido namorado. A moça escolheu um cacto para comprar, o que a surpreendeu, já que poucas pessoas optavam por esse tipo de planta. No entanto, a jovem explicou que admirava os cactos pela sua resistência, vendo-os como símbolos de força. Ela ponderou sobre como, para enfrentar adversidades, os cactos desenvolvem espinhos que os protegem. A sabedoria da jovem a impressionou profundamente. Entregando o cacto ao casal, eles partiram. Dias depois, o casal retornou à loja. Ao cumprimentá-los, o rapaz informou que levariam uma rosa, pois haviam perdido alguém querido. Percebendo a tristeza nos rostos dos dois, especialmente do rapaz, Beatriz presenteou-os com uma das mais belas rosas de sua coleção, recusando-se a cobrar. A gentileza do casal a fazia reviver seu próprio passado, misturado com a dor da perda. Os dias se passaram e o peso do passado parecia aumentar em sua mente. Após muita reflexão, Beatriz tomou uma decisão. Decidiu buscar a criança que havia entregado para adoção, na esperança de encontrar alguma paz. Conversou com seu marido, explicando tudo de forma delicada aos seus filhos pequenos, que ainda não tinham idade para compreender completamente sua história. Com o apoio do marido, iniciou a busca por seu passado. Começou pelo orfanato onde a criança fora deixada. Apesar do nervosismo, sabia que não encontraria mais a criança lá, pois já haviam se passado mais de 20 anos. Porém, logo após entrar no orfanato, ouviu alguém chamando seu nome. Era Sofia. Beatriz ficou confusa, pois não se recordava dela. Beatriz então explicou o que acontecerá enquanto esteve em coma. Ouviu atentamente a história de Sofia, embora reviver o passado ainda a angustiasse. Perguntou o motivo da presença de Sofia no orfanato. Esta foi sincera, explicando como o caso de Beatriz a havia impactado profundamente, acompanhando cada momento desde o acidente até a entrega da criança. Sofia visitava o orfanato regularmente para saber sobre a criança. Essas visitas fizeram com que se apegasse às outras crianças, compreendendo suas vidas no orfanato. Sua ligação com o local cresceu até que surgiu uma oportunidade de trabalhar na enfermaria. Sem hesitar, aceitou o cargo. A partir desse momento, encontrou um propósito de vida, amando cada uma das crianças, o que a motivava a continuar trabalhando lá. Beatriz indagou sobre sua própria criança, sentindo que algo essencial faltava em sua vida, um peso inexplicável em sua consciência. Após um breve silêncio, Sofia disse: "Fiquei ao lado da sua criança desde que ela chegou até o dia em que partiu. Ela nunca foi adotada e saiu quando completou 18 anos. Ainda mantenho contato com ela, mas preciso avisar que você está tentando estabelecer contato, então não posso revelar seu paradeiro." Compreendendo, Beatriz forneceu o endereço de sua floricultura a Sofia. Enquanto deixava o local, Beatriz observou alguns cactos posicionados em uma área elevada para evitar que as crianças os alcancem. Os vasos ostentavam o símbolo de sua floricultura. Ela indagou a Sofia sobre a presença do cacto ali. Sofia explicou que aprecia os cactos, pois os considera emblemas de resiliência. No entanto, lamentou que, para se adaptarem às adversidades, eles desenvolvem espinhos que os protegem do toque alheio. Porém, ela optava por manter em locais altos para evitar ferir as crianças. Essa revelação fez o coração de Beatriz palpitar intensamente. Ela indagou sobre a origem dos cactos. Sofia informou que uma das meninas que antes residiam no orfanato os trouxe. Beatriz saiu às lágrimas, sem proferir palavra alguma para Sofia. Finalmente, ela identificou quem era seu filho. Tratava-se daquela menina que frequentemente visitava sua floricultura na companhia de um rapaz, pois expressou as mesmas ideias sobre os cactos que Sofia. Além disso, ela também havia residido no orfanato. Uma mescla de emoções invadiu Beatriz, sendo indescritível. Ela mal conseguiu conciliar o sono naquela noite. No dia seguinte, enquanto estava na floricultura, a mesma jovem adentrou a loja. Beatriz ficou emocionada e, antes de tudo, pediu desculpas à jovem. Contudo, esta afirmou imediatamente que não era ela. Surpresa, Beatriz escutou o relato da moça.
A recém-chegada se identificou como Marta e explicou que nasceu no orfanato, sendo adotada aos 14 anos. Entretanto, ela sempre manteve contato com Marcos, seu melhor amigo de infância, filho de Beatriz. Com auxílio de Sofia, conseguiram localizá-la, mas Marcos nunca teve coragem de se comunicar com sua mãe, ciente do ocorrido e receoso de não ser bem recebido. Assim, ele acreditava que Beatriz não desejaria revê-lo. Mesmo assim, ele buscava a ajuda de Marta, fingindo serem um casal, para visitar a floricultura e encontrar sua mãe sem levantar suspeitas. Contudo, recentemente, um amigo de infância falecera, o que o abalou profundamente. Sofia entrou em contato com ele, mas Marcos, ainda abatido, persistia na ideia de que não seria bem recebido. Por isso, Marta decidiu intervir para que Beatriz tivesse a oportunidade de falar com ele. Juntas, Marta e Beatriz dirigiram-se imediatamente à residência de Marcos. Apesar de modesta, Beatriz pôde observar as diversas rosas na entrada, adquiridas por Marcos em sua floricultura. Após tocar a campainha, Marcos apareceu à porta e, ao vê-la, involuntariamente pronunciou a palavra "mãe". Beatriz o abraçou imediatamente, e ele retribuiu em um gesto simples. Naquele momento, ela sentiu todo o peso do passado se dissipar. Um sentimento que jamais imaginara sentir. Em meio às lágrimas, mãe e filho conversaram por horas. Beatriz pediu perdão por tê-lo deixado no orfanato, mas Marcos a confortou, afirmando que não era culpa dela, e que ela havia feito o melhor possível naquela situação. Marcos também destacou que Sofia sempre o tratou bem, sempre o protegeu, mostrando-se presente em sua vida. Essa constatação trouxe felicidade a Beatriz, pois significava que seu filho foi cuidado mesmo na sua ausência. Marcos conheceu o marido de Beatriz e seus irmãos, passando a fazer parte da vida de sua mãe. Embora o passado não pudesse ser apagado, Beatriz passou a amar ainda mais seu filho. Ela desejaria poder voltar atrás e tomar decisões diferentes, mas sabia que o tempo não retrocede. A partir daquele dia, ela se comprometeria a ser a mãe mais presente possível. Espero que tenha apreciado a história. Se gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Obrigado por assistir.